dia iluminou o nosso ser. E um dia todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. E toda... Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais a gente vê que nós temos umas sujeirinhas, né? Que o Espírito Santo possa, nessa noite, nos iluminar. Mostrar aquilo que nós temos errado, porque nós sempre erramos. Que você possa pedir ao Espírito Santo nessa hora, que revele ao teu coração as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que não agradou ao Senhor. Perdão, Senhor. Nos perdoa, Deus, por tantas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes erramos. Confessamos a Ti, Senhor, que somos pecadores. Confessamos a Ti, Senhor, que muitas vezes o nosso orgulho é tão grande, Senhor, que nós muitas vezes queremos fazer as coisas por nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não temos ouvidos ensináveis, quando nós deixamos de dobrar os nossos joelhos e clamar a Ti, Senhor, diante de tantas dificuldades que o mundo está vivendo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós nos ocupamos tanto com as coisas desse mundo, Senhor, mas não demos a devida importância ao Teu reino, à Tua palavra,
e a tudo que o Senhor nos pediu para fazer. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olhamos somente para nós mesmos, tão egoístas, Senhor, e não olhamos às vezes o nosso irmão do lado, que está sofrendo, que está passando uma necessidade, que precisa muitas vezes de um ombro, de uma palavra, que precisa de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, quando não proclamamos a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando nós estamos tão ocupados com a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, também, quando nós olhando para nós mesmos, Senhor, guardamos tantas mágoas, Senhor, daqueles que nos ofenderam, mas não vemos aquilo que nós fizemos e magoamos. Limpa o nosso coração nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Ajuda-nos a andar na luz da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ordenar nos nossos passos, Senhor. A ouvir a Tua voz e obedecer. Limpa o nosso coração nessa noite, Senhor. E abre o nosso entendimento, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção, que o nome dela diz Hosana, Hosana nas alturas. Foi o que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Nós possamos mais uma vez adorar a Ele, que é a nossa luz. E nesse momento você pode trazer seus dízimos e suas ofertas em sinal de gratidão ao Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra
Nós vamos ler o Salmo 119, todos juntos, do 73 ao 88. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu prenda aos teus mandamentos. Aqueles que temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que teus juízos são justos, que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, de haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, sem misericórdia, e guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. Amém. Podeis assentar? Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu só estou aqui para dar um recado. Domingo que vem, nós vamos celebrar o menino. Não que nós não fazemos isso todos os domingos, nós vamos fazer isso de uma maneira especial, que vamos fazer o nosso culto especial de Natal. Então, não falte. Estou aqui para dizer, venha você, traga sua família, traga um amigo, porque nós vamos celebrar de uma maneira especial, como celebramos o nosso aniversário, né? Todos os dias nós celebramos a vida, mas nós temos um dia que nós nascemos, e nós vamos fazer para aquele que é o nosso maior tesouro, né? Ele é tudo para nós. Ele veio a este mundo, ele viveu entre nós, ele nasceu, e ele é o Deus que nos dá paz, que nos dá conselhos, que nos sustenta. Ele é o Deus que nos dá vida, é um Deus que nos dá alegria, é um Deus que faz nós andarmos como os pés da corça, independente daquilo que nós passamos. Ele é o nosso Deus. E aí eu queria pedir um recadinho aos pais que tragam os seus filhos no sábado, às 16h. Então, os adolescentes também, pré-adolescentes, os mais jovenzinhos, que já é a Carol, a sua amiga que está aqui, que nós vamos cantar, né? E queria convocar a equipe de louvor, acho que a Celita já deve ter falado com o Tom, também, se possível, para estar aqui para a gente ensaiar com as crianças. Nós vamos estar aqui às 16h, os pais podem trazer as crianças às 5h. E queria fazer mais um desafio para o ano que vem. Nós precisamos de pessoas para o Ministério Infantil. Fale com Deus essa semana. Ore, a gente tem medo de orar porque Deus responde, né? Então, eu queria que você, essa semana até a semana passada,
a gente conversa assim, mas eu nem sei por onde eu começo, o que eu faço, como eu faço. Às vezes você tem vontade de servir a Deus na igreja e às vezes você não sabe como. Mas eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo. E aí tem uma história que é até meio um clichê assim, que um cadeirante, né, tem isso num livro, chegou para o pastor e falou assim, mas você acha, pastor, que Deus pode usar um homem pela metade? Aí o pastor respondeu para ele assim, Deus pode usar um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não pode usar um homem inteiro que se entrega pela metade. Então, eu queria convidar você, que tem vontade de conhecer esse ministério infantil, não sabe como, nem aonde começar, né, que esteja aqui no sábado às 15h. Você que é jovem, você que é idoso, você que é adolescente, que quer ajudar de alguma maneira nesse ministério, eu gostaria que você viesse aqui sábado às 3h e os pais trouxessem as crianças às 4h, tá? Então, é só um convite. Gostaria que você orasse pela igreja, orasse pelos ministérios, orasse por tudo que está sendo formado, né, pelos discipulados. Eu convido você, então, a se entregar a Deus e deixar que Ele use você da maneira que Ele quer, né? A gente pode estar fazendo coisas boas para nós mesmos, não para a glória de Deus. Então, se entregue ao Senhor e deixe que Ele faça. É só um convite que está aqui feito e é isso. O Fábio já pediu para chamar as crianças. Tá? Crianças, vamos? Todas as criancinhas. É para orar? Pai, nós te damos graças por cada pequenino que está aqui nesta noite. Te damos graças, Senhor, pelos filhos que são bênção do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque deles é o reino dos céus. Pedimos ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal. Que o Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, à frente dos passinhos deles. E que o Senhor encha, Senhor, os nossos filhos e filhas com o Teu Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, que possamos ensiná-los, ó Pai, que o maior tesouro e o maior bem que eles podem ter na vida é Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Pai, vá acrescentando na vida dos pais sabedoria, graça, conhecimento da Tua palavra, para que eles possam, Senhor Jesus, pela Tua luz, iluminar também o caminho dos seus filhos. E que nesta hora, Senhor, que eles vão estudar a Tua palavra, que eles possam, Senhor, ser cheios, ó Deus, de Ti, e possam sair daqui felizes e alegres, querendo aprender mais de Ti. Abençoa, Senhor, cada um que se dispõe a ensinar essas crianças, a cuidar dessas crianças, que eles sintam, Senhor, a alegria, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam, ó Pai, o gozo, Senhor, que vem do Senhor sobre a vida deles e que eles sejam, Senhor Jesus, sustentados por Ti. Assim nós pedimos, Pai, para que o Senhor também nos envie mais trabalhadores, que o Senhor toque no coração do Teu povo, Senhor Jesus, para vir abençoar também essas crianças com a sua vida, com a sua disponibilidade. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mamãe vai, é? Mamãe pode ir, mas você vai apanhar. Queridos, boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo... Obrigado, Rodrigo. Meus sentimentos a você, tá?
os gremistas, né? A gente ora por eles. Deus possa consolar a vida deles. Né, senhor Nani? O senhor Nani está aí, ó. Não está morto quem peleia? Como diz o Gaudério. Senhor Nani, que bom ver o senhor aqui. Nós estamos orando pelo senhor, pela sua vida. Quer dizer que o senhor está bem. Conseguiu subir as escadas? Está pronto para correr uma maratona? Irmãos, nós vamos orar pelo seu Hernani. Ele está com um probleminha cardíaco. Mas Jesus é o especialista em coração. Tá bom? E ele vai curar o seu Hernani. Nós temos certeza disto. Aliás, nós vamos orar agora, né? Dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Eu vou pedir para o Joézer vir interceder aqui para a gente. Tá bom? Orar pelo Luiz. Ele mandou mensagem para mim. O Luiz está fazendo a semana de quimioterapia dele. O lugarzinho dele lá atrás está vazio. Ele não está com a gente hoje. E disse: pastor, eu estou muito enjoado. Amanhã é o último dia dos comprimidos. E eu não vou aguentar ir ao culto. Certamente ele está assistindo pela internet. Vamos orar pelo Luiz. Esse tratamento que tem exigido tanto dele. E graças a Deus ele está bem. Os médicos deram 40 dias de vida para o Luiz. Vai fazer 1 ano já. Daqui uns dias faz 1 ano que ele está vivo. Graças a Deus por isto. Porque é o Senhor Jesus Cristo que detém o poder da vida, o poder da morte. A chave da vida, da morte, está nas mãos dele. É ele quem determina. Se você crê nisto? E nós vamos orar também com gratidão a Deus, nosso presbítero Carlito. Vem aqui. Aliás, vem aqui. Está de volta o nosso comandante, nosso ancião. Glória a Deus por isso. O Pedrinho vai arrumar ali para o senhor. Pedrinho é uma benção. Pronto aí? Só ancião, comandante não. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram orando por mim, falando comigo, dando o seu toque. Isso é super importante. Às vezes a pessoa está doente e precisa de alguma coisa. Só um toque é o suficiente para que ele possa ter, de repente, uma cura ou uma alegria no seu coração. Eu queria agradecer muito ao pastor que me visitou várias vezes e todas as outras pessoas também, não pode esquecer nenhuma. Mas especialmente queria agradecer a vida da Célia. Sabe por quê? Se fosse eu, não aguentava fazer o que ela faz. Não teve um só minuto de reclamação. E, gente, botar fralda em criança é uma coisa. Agora botar em velho, a coisa é russa. É complicado. Ela fez tudo isso em consequência da cirurgia que eu fiz. Necessariamente eu tive que usar, porque então incontinência, quem é da área aqui entende bem disso, né? Mas eu quero agradecer muito a Deus pela vida dela, porque ela foi muito, muito especial na minha vida. E está sendo ainda, né? Porque ainda não estou livre ainda, né? Estou esperando, ok? Um grande abraço a todos. Deus abençoe, comandante. Um abraço, viu? Por isso que é bom casar, viu, Alexandre? A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que um só. Amém? É por isso que é bom casar. Você casou, né, Marcos? Casou bem, viu? Agradecer a Deus todo dia, rapaz. Deus foi muito bom para você. Vamos orar, queridos. É bom casar, viu, Rodrigo? É bom casar, dona Lúcia? Isso. Se um cai, o outro levanta. Renan casou bem também. Deus foi bom para ele. É bom casar, Marcos? É bom casar, viu, Pedrinho? Aliás, nós estamos orando muito para você casar, rapaz.
esse milagre acontecer, nós vamos festejar aqui. A mamãe quer que casa logo também, né, mamãe? Não? Ô, Joés, nós vamos orar para ter muitos casamentos aqui, tá bom? Então você pode vir. Se você pode dobrar os seus joelhos, dobre. Se você não pode dobrar, só pode orar sentado, fique sentado. Mas é o momento da gente interceder, da gente orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país. Essa semana eu fiquei muito emocionado de ver uma reportagem de uma criança que pediu ao Papai Noel que gostaria de comer carne. Vocês viram? Ela estava comendo ossos com a sua família há vários dias. Gostaria de comer carne. Orar pelos desempregados da nossa nação, os que estão sofrendo, os que estão doentes nos hospitais. O Luiz, o seu Hernani, Carlito. E os casamentos. Senhor amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que pela sua misericórdia e graça nos alcançou, nos trouxe aqui, Senhor, nos convence do nosso pecado, da nossa sombra, e nos revela Cristo, nos revela a sua cruz, a sua morte por nós, pecadores, errantes, falhos. Ó Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo favor, obrigado por ter nos incluído como teu povo, obrigado pelo seu sacrifício que nos uniu ao Pai, obrigado, Espírito Santo, que está em nós, que nos move a Cristo, obrigado, seu Santo Espírito, que nos faz vir ao templo, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, reconhecer que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer, nós não avançamos, sem o Senhor, sem a sua graça, nós não conseguimos, mas contigo, Senhor, a tua igreja, a tua casa, a tua noiva, ela poderá, Senhor, conquistar, avançar, conquistar os que precisam e estão distante do Senhor. Ó Senhor, nos habilite, nos capacite, Senhor. Espírito Santo, nos santifique, ó Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor ama o teu povo, ama a tua justiça, a sua santidade. Ó Senhor, não permita que nós vivamos uma vida no pecado, na prática do pecado. Não permita, Senhor, que a tua igreja viva na prática do pecado, mas nos traga ao arrependimento, nos traga a confissão, nos traga um coração em compulsão, um coração contrito. Ah, Senhor, a tua igreja, Senhor, prostrada aos seus pés, porque o Senhor é a luz, o Senhor é santo, 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 santo. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te engrandecer, te louvar, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, viver para Cristo, morrer por Cristo. Ó, Senhor, nos aperfeiçoe, Senhor, nos aperfeiçoe, nos santifique, Senhor. Mobilize a tua igreja, mobilize a tua noiva, a tua casa, Senhor, para adorar-te, para servir ao Senhor, para alcançar os que sofrem, para alcançar os que estão com dores, os que estão doentes, os que precisam, Senhor, de conhecer ao Senhor. Hoje, Pai, no dia que nós comemoramos o dia da sua santa palavra, o dia da Bíblia, a palavra que o Senhor nos deixou, que é santa, que é poderosa, que é eficaz. Ah, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para Ti, o Senhor nos convence do nosso pecado, porque o Senhor nos quer para o Senhor. Oh, Jesus, perdoa a nossa rebeldia, transforma o nosso coração, transforma o coração da Tua igreja, da Tua noiva, Senhor. Que o nosso mundo seja o Senhor, que o nosso prazer seja na Sua palavra, que o nosso respirar seja o Senhor.
Senhor, que nós esqueçamos das coisas que queiram nos atrair deste mundo, com os problemas que queiram tomar a nossa mente, com a nossa mediocridade para esse mundo. Nos tire, Senhor, do prazer de viver as coisas que este mundo quer oferecer-nos, Senhor. Mas coloca o nosso coração no Teu reino, na Tua justiça, na Tua santidade, na Tua palavra, Senhor. Nos mobilize, nos volte a Ti, Senhor, para guardar a Tua palavra no nosso coração e não pecar contra Ti, Senhor. Oh, Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve a Cristo e que nós possamos, Senhor, trabalhar para o Senhor. Senhor, oramos pelo nosso país, um país de desigualdades sociais, um país com tantas estruturas que adoecem, com tantas estruturas, Pai, que fazem sofrer, que matam, Senhor. Nós sabemos da Sua soberania, mas nós pedimos a bênção do Senhor. Nós pedimos que o Senhor haja, Senhor, em Sua justiça, nos nossos sistemas de governo, Senhor, nos nossos formas de democracia, Senhor. Senhor, nós queremos viver para Ti, Senhor. Queremos abrir mão da nossa liberdade, mas para viver para Ti, Senhor. Em Cristo, por Cristo, Senhor. Não, Senhor, sofrendo por essas formas destrutivas, Senhor, que nós temos. Deus, tem misericórdia do nosso país, do pobre, Senhor, da pessoa que está abaixo da linha da pobreza, da pessoa que não tem alimento. Senhor, coloca no nosso coração, Senhor, porque nós temos tido condições de ajudar, de contribuir, de compartilhar. Coloca no nosso coração disposição para olhar o pobre, para oferecer ajuda, Senhor, ao desempregado, Senhor, que precisa de um trabalho, que precisa de uma atividade, que precisa do Senhor, que precisa de Ti, Senhor. Que o sofrimento dos brasileiros sirvam para olharem os seus olhos para Cristo, para o alto, Senhor. Que nós não murmuremos pelo sofrimento, mas que nós engrandecemos o Teu nome por ele, Senhor. E que por meio dele nós possamos, Senhor, estar perto de Deus Pai, perto do Filho, movidos pelo Espírito Santo, Senhor. Jesus, os estados brasileiros precisam do Teu mover, os povos, a nossa nação. Levanta a igreja brasileira, Senhor. A igreja, Senhor, que é Tua, o Teu povo separado, santo para Ti, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, brasileira. Aviva a Tua igreja catarinense, a Tua igreja de Balneário Camboriú. Esta comunidade, Senhor, não nos deixe sermos frios, não nos deixe sermos indiferentes, não nos deixe, Senhor, não nos deixe o nosso coração endurecer. Senhor, quebrante o nosso coração, Senhor, para que possamos alcançar, visitar os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas, os nossos irmãos na fé, Senhor. Jesus, nos tire, Senhor, a cegueira, nos deixe, Senhor, estar contigo. Coloque, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos dê consistência, nos dê maturidade espiritual, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser infantis na fé, crianças na fé, Senhor, mas nos dê conhecimento e clareza da Tua palavra, Senhor, porque é do Senhor que nós precisamos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor alcance os doentes, Senhor. O Senhor alcance as pessoas que estão com algum problema biológico, Senhor, em seu corpo, em suas relações, social, psicológica, Senhor. Senhor, mas que, sobretudo, o Senhor alcance, Senhor, o Teu povo, para que haja maturidade espiritual, Senhor. E que louvamos o Teu nome em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, alcance o Luiz em seu tratamento, Senhor. A vida é o Senhor, vem de Ti, não dos médicos, é do Senhor, Jesus. O Senhor o pode restabelecer completamente. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O poder é Teu, a glória é Tua, Senhor. O Senhor pode dar vida, saúde ao Teu povo, Senhor. Jesus, toque mesmo, Senhor, no irmão Hernani, Senhor, que também se restabeleça a sua saúde, Senhor, para a Tua glória, para o Teu serviço, Senhor. Que a Tua comunidade seja uma comunidade sadia, saudável, Senhor, para trabalhar para o Senhor, para estar, Senhor, orando, pregando, levando o Evangelho a toda criatura, indo, Senhor, movimentados pelo Espírito Santo do Senhor.
Dê saúde à tua igreja, à tua casa, à tua noiva, aos membros dessa comunidade, aos visitantes dessa comunidade, às pessoas que nos ouvem pela internet. Dê saúde, dê vida, dê Cristo, Senhor, porque é do Senhor que nós precisamos, Senhor. Glorificamos, agradecemos o Senhor pela saúde que o Senhor já tem nos dado, Senhor, pela recuperação do nosso presbítero, irmão Carlito, Senhor. Mais uma forma do Senhor cuidar, do Senhor mostrar o seu zelo, o Senhor mostrar a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, Senhor. Ah, Senhor, a sua forma, Senhor, graciosa de nos servir, Senhor. Por isso nós pedimos, quebrante o nosso coração. O Senhor tem nos servido tanto, o Senhor tem nos dado tanto, Senhor, e nós, Senhor, tão pouco, Senhor, tão pouco temos feito. Jesus, tem misericórdia. Pedimos e agradecemos pela vida dos cuidadores, como foi citada a nossa querida Célia, Senhor, como outros, Senhor, que tem cuidado, que tem ajudado, que tem servido, Senhor, de apoio, Senhor. Levanta a tua igreja como cuidadora daqueles que precisam também, Senhor. Pedimos, Senhor, pedimos para que haja alegria, que haja festa, que haja movimento nessa casa, nessa igreja, Senhor, que haja casamento, que haja batismos, que haja conversão, que haja, Senhor, pessoas vindo, visitando, frequentando assiduamente, Senhor. Nos dê mesmo, Senhor, essa disciplina espiritual, Senhor. Nos dê mesmo, Senhor, essa seriedade, comprometimento que não vem de nós, vem do Senhor. Toque em nós, Senhor, toque em nós, Pai, e que haja vida nessa igreja, Senhor, que haja, sim, muitas comemorações, muitas celebrações, em nome do Teu Pai, em nome do Pai, nosso querido Jesus Cristo, e do Espírito Santo que nós oramos, pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus, amém e amém. Meu óculos. Estava vendo homens como árvores. Queridos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Lucas. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, eu quero dizer que nós estamos felizes demais de ter vocês com a gente. Deus abençoe as suas vidas. E é uma alegria e uma satisfação que vocês tenham separado esse tempo para estar conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês e vocês se sintam acolhidos por todos nós. Tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 67. Nós iremos, durante o período dos 4 domingos que antecedem ao Natal, historicamente. A nossa igreja é uma igreja histórica. Vocês sabem disto. Mas eu vou repetir. Historicamente, a igreja separa os 4 domingos que antecedem ao Natal para falar do advento, que é o significado do Natal, da chegada de Jesus Cristo ao mundo. Desde o século XII da nossa era, a igreja observa essa prática. Este ano, nós estamos vendo as canções de Lucas. O título dessa série de mensagens é As Canções de Lucas, baseado em Lucas 1 e 2. Domingo passado nós vimos o Magnificat, que foi a canção da Maria. Hoje veremos o Benedictus, que foi a canção composta por Zacarias, pai do profeta João Batista. Domingo que vem, se Deus permitir, nós veremos o Gloria in Excelsis Dei, que é a canção dos anjos, e no domingo subsequente o Nunc Dimittis, que é a canção de despedida do Simeão, o homem que esperou por Jesus. O Espírito Santo falou para ele que ele não haveria de morrer sem antes contemplar a salvação, que é Jesus Cristo. Quando ele enxerga Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele foi para o templo. Se ele não tivesse ido, tivesse ficado em casa, não teria visto. Eu fiquei pensando isso essa semana. Porque Jesus veio de Nazaré, de Belém, na verdade.
e foi para Jerusalém. Com seus pais, é lógico. Foram cumprir um ritual da religião judaica. Cerimônia de purificação. O Espírito Santo moveu Simeão para ele ir ao templo. E a profecia se cumpriu. Ele viu Jesus. Às vezes a gente não vem ao templo. Num domingo. E pode ser que no domingo que a gente não venha, queridos. Deus reserve para nos visitar. Já pensou? Ficamos em casa. Perdemos a visitação. A gente ora por um avivamento, por uma manifestação de Deus. E isso é soberano. Ele vai fazer quando Ele quiser. Não somos nós que movemos Ele. Mas pode ser que um dia Ele nos visite. Numa quinta-feira à noite. Numa terça-feira de oração. Ele perseverou indo ao templo. Daqui uns domingos nós vamos ver isso. Hoje, o Benedictus. Lucas capítulo 1, versículo 67, e nós vamos ler até o 75. É onde termina o Benedictus. Por que Benedictus? Por causa do verso 68. Bendito. Vamos lá? Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Amém. Mais uma vez eu peço que você feche os teus olhos e ore mais uma vez comigo. Pai, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Mais uma vez nós suplicamos para que o Teu Santo Espírito nos inspire, que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Sem a mediação do Espírito Santo, sem a Tua ação dele, as palavras nossas são vazias. Portanto, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, una-te a Tua palavra e faça o que lhe apraz em nós, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós queremos glorificar Jesus. Nós queremos que Jesus Cristo seja exaltado, adorado, como o mais belo, como glorioso. Sairemos daqui felizes, prontos para enfrentarmos o mundo, o pecado e o diabo, se o Senhor se agradar de nós e nos mostrar a beleza de Jesus Cristo. É tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto desta canção está vinculado ao nascimento do maior homem que já viveu na face da terra abaixo de Jesus, João Batista. Os seus pais, já velhos, oraram por muito tempo para ter um filho. E Deus respondeu à oração deles.
E esses dias eu estava pensando, todas as mulheres estéreis na Bíblia tiveram filhos extraordinários. Só que apenas Isabel, a esposa de Zacarias, creu de bom grado na mensagem do anjo que dizia que ela iria engravidar. O seu esposo, que era um sacerdote em Israel, um profundo conhecedor das escrituras hebraicas, um homem que sabia sobre a história de Abraão e Sara, que tiveram um filho já com quase 100 anos de idade. O homem que conhecia a história de Manoá, pai de Sansão. O homem que conhecia profundamente a história de Ana. Ele não creu de imediato. Ele duvidou da palavra do anjo. E eu fico pensando de que a incredulidade pode atingir todos nós, inclusive pastores. Nós podemos ficar tão familiarizados com a Bíblia, tão familiarizados com as histórias da Bíblia, tantos anos estudando a Bíblia, tantos anos ensinando a Bíblia, tantos anos escutando mensagens sobre a Bíblia, e mesmo assim, nutrimos uma incredulidade dentro do coração, um ceticismo disfarçado de bom senso, em não acreditarmos na manifestação de Deus, no poder de Deus. E esse homem foi disciplinado por Deus. Quando, no momento do anúncio de que ele seria pai e da sua dúvida, o anjo disse que ele haveria de ficar um bom tempo sem falar. E ele ficou 9 meses mudo. Eu pensei que ele ficou 9 meses refletindo. Nove meses em silêncio. Eu já participei, já falei isso para vocês, de um retiro de silêncio para pastores. 3 dias lá em Gramado, no mês de junho, no frio. Inclusive no dia do meu aniversário. Aquela névoa caindo em Gramado, temperatura negativa, e no retiro você não podia conversar, lógico. Primeiro dia, acho que era um grupo de 10 pastores, uns 2 foram embora. Sabe quando você encontrava com eles assim, a pessoa não pode falar, mas ela... E não foi uma tarefa fácil para mim. E eu acho que eu falo pouco. Mas eu falo muito. E aliás, esses 3 dias eu pude me conhecer profundamente. E demorou para que eu me aquietasse. Porque, sobretudo, a oração é aquietar-se diante de Deus. A oração envolve falar. Mas a oração também envolve ficar quieto, aprender a quietar-se diante de Deus. Não foi uma tarefa fácil. Está aqui um homem que ficou 9 meses mudo. O que Deus ensinou para ele? O que Deus revelou para ele? Aqui está um homem que, diferente de outros, tinha dificuldade para crer. E nós precisamos respeitar essas pessoas na igreja.
Elas têm dificuldades para crer. Tem pessoas que são crédulas por natureza, acreditam em tudo. Acreditam em tudo. Outros são céticos. São as pessoas que não rejeitam completamente a Jesus, mas também não o abraçam completamente. Nós precisamos ter paciência com elas. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Não é todo dia que Deus mantém pessoas mudas por 9 meses. Não é que porque aconteceu com Zacarias, vai acontecer com você. Que tem muita dificuldade para crer. Muita dificuldade para se entregar a Cristo. Porque o método que Deus usa para levar as pessoas à confiança nele, a fé nele, não é deixá-las mudas. É fazer com que elas escutem a palavra. A Bíblia diz que a fé não é um processo, algo natural que está dentro de nós, mas a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Quanto mais você escuta sobre o Evangelho, mais a fé é formada dentro de você. E no dia da circuncisão do seu filho, no 8º dia de vida, que é o equivalente ao batismo hoje, nosso, o Zacarias foi curado da sua mudez. E eu fiquei pensando ao longo dessa semana o seguinte: o que uma pessoa tem para falar depois de passar por uma experiência dessa? O que uma pessoa tem para dizer para nós depois de passar por um processo tão extraordinário como esse? E eu percebi, queridos, que a disciplina de Deus não faz mal para nós, muito pelo contrário. Pode ser que no momento ela seja dolorosa, mas ela sempre é benéfica, sempre serve para o nosso bem. Porque as palavras que brotam da boca dele são palavras dignas de louvor a Deus. Portanto, nós veremos o que esse texto nos ensina sobre um homem que passou 9 meses sem poder falar. A primeira coisa, verso de número 67, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, esse homem experimentou a plenitude do Espírito. A experiência mais extraordinária da vida cristã, cheio do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você nesta noite: você deseja isso para a sua vida? Você deseja ser inundado, completamente inundado pelo Espírito Santo de Deus? E o que é ser cheio do Espírito Santo? É experimentar uma realidade ímpar na sua vida. É uma realidade ímpar, progressiva e íntima do Espírito. É experimentar um banho de unção do Espírito Santo. É uma unção de poder, uma unção de pureza, uma unção para a proclamação da palavra, uma unção para um verdadeiro louvor a Deus. É uma unção para uma vida sobrenatural. Você deseja isto? Deus tem isso para te dar. Deus deseja dar isto para nós, para que nós possamos experimentar esta vida de santidade profunda, uma vida de uma realidade completamente distinta da qual nós temos experimentado ao longo dos nossos dias, meses e anos. É algo que está completamente além daquilo que nós imaginamos sobre a vida cristã, e que é caracterizado por uma profunda alegria,
alegria. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que aqueles primeiros crentes experimentaram esta plenitude do Espírito, e por onde eles passavam, eles exalavam alegria, 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 alegria extraordinária. E todo o livro de Atos dos Apóstolos, se eu pudesse sintetizar, que talvez seja o livro que eu mais goste da Bíblia, é um livro que pode ser sintetizado com a seguinte frase: homens e mulheres comuns, que viveram vidas comuns, experimentaram uma alegria que não é deste mundo. É uma experiência diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Há tanta confusão teológica na igreja sobre isto. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem recebe a plenitude do Espírito? Nós cremos que quando uma pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 12, 13, 14. Entretanto, a experiência da plenitude do Espírito é uma experiência subsequente à experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas um dia experimentaram o batismo com o Espírito Santo, foram convertidas, nasceram de novo, foram justificadas, mas nunca foram cheias do Espírito. Agora, é impossível ser cheio do Espírito sem que antes você tenha sido batizado com o Espírito. Isso não consta que foi pedido pelo Zacarias. Soberanamente Deus deu para ele. Como deu para sua esposa Isabel, que quando foi visitada pela Maria, como nós vimos na semana passada, ficou cheia do Espírito, e o bebê da Isabel começou a pular dentro dela, só com a saudação da Maria. Olha que coisa extraordinária, queridos. Entretanto, o apóstolo Paulo diz para a gente que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É um imperativo. Nós devemos pedir para o Senhor: me encha com teu Espírito, me encha com teu Espírito, me encha com teu Espírito. E o maior teólogo que já existiu, Jesus de Nazaré, diz que quando nós orarmos, nós devemos pedir a Deus, dizendo o seguinte: Pai, me dê do teu Espírito. E ele diz que ele não vai negar para nós este pedido, porque ele compara o pai dele com um pai terreno, que quando o seu filhinho chega para ele pedindo um pão, ele é incapaz de dar uma cobra. Se pede um peixe, ele é incapaz de dar um escorpião. Ele diz: se vocês sabem, vocês que são maus, sabem dar aos seus filhos boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial dará da plenitude do Espírito, se vocês pedirem. Falta-nos reuniões de oração na igreja, em que a gente vem aqui se reunir coletivamente e dobrarmos os nossos joelhos e dissermos assim: Senhor, encha as nossas crianças com o Espírito Santo, enche os nossos jovens com o Espírito Santo, enche os anciãos da igreja com o Espírito Santo, enche os ministérios da igreja com o Espírito Santo, unge os presbíteros da igreja com o Espírito Santo, os pastores da igreja com o Espírito Santo. Queremos, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito. Queridos, nós só iremos fazer a missão de Deus cheios do Espírito Santo de Deus. Nós só vamos experimentar a alegria do Senhor cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez o que você mais precisa nesta noite é sentir este doce Espírito inundar a você e dizer a você o seguinte: eu estou aqui e eu espero há muito tempo para me jogar sobre você, para me inundar você. Eu te amo tanto e eu quero que você viva muito perto de mim, cheio de mim. Ele está aqui para invadir você.
cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Começou a pregar. Olha aí, queridos, um homem que estava mudo, começou a pregar. Eu duvido que já existiu alguém mais tímido do que eu. Além de tímido, eu era gago. Com 6 anos, minha mãe me levou para fazer tratamento no fono. Eu sofri muito bullying na escola por causa disso. Eu pagava para não falar na escola. Dia de apresentar trabalhos na frente do colégio, eu matava a aula, eu enganava minha mãe. Depois a conta vinha, porque a professora chamava ela e era pior. Quando Jesus me alcançou, eu comecei, eu devorava isso aqui, queridos, eu devorava. Mas eu ficava pensando, eu queria pregar. Mas eu sou a pessoa mais inadequada para pregar. Gago, retraído. Hoje eu quero pregar umas 2 horas. Você tem as suas inadequações. Peça para o Espírito Santo. Peça para Ele. O que ele profetiza? Ele profetiza salvação, queridos. Olha o que ele diz. Verso 69. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ele fala de salvação. E eu quero falar uma coisa só sobre salvação. Teria 4 para falar, mas eu não vou falar isso hoje. Talvez eu explique esse texto numa quinta-feira para vocês. Salvação. A palavra principal da canção do Zacarias. Salvação. Ele diz que essa salvação, que é o grande evento do Natal, salvação, pressupõe que nós estávamos desesperadamente perdidos. Talvez essa não seja a ideia que você tem sobre a sua vida. Mas aos olhos de Deus, você estava, e eu também, profundamente perdido. Você não tinha condições de salvar a si mesmo. E o Zacarias diz que essa salvação vem de fora. Ela não é do nosso mundo. Ela não vem de nós. Porque olha o que ele afirma no versículo 68. Porque visitou e redimiu o seu povo. Deus veio até nós e nos visitou e nos redimiu. Nós não tínhamos nenhuma capacidade de salvar a nós mesmos. Não havia como. Mas Ele veio. Ele veio até nós. Ele nos visitou. Ele nos redimiu. A mensagem do Evangelho não é sobre como os homens conseguem se salvar. A mensagem do Evangelho não é sobre isto. A mensagem do Evangelho não é sobre como Deus recompensa as pessoas que estão se esforçando bastante para serem salvas. Se esforcem bastante aí. Façam por merecer, que aí eu vou salvar vocês. Não.
A salvação vem de fora. Completamente de fora. Ela é uma invasão divina ao nosso mundo, desesperado, perdido e desorientado. Não é sobre os seus esforços para ser uma pessoa melhor. Não é sobre os seus esforços para superar as suas limitações. Não! A salvação é Deus visitando o seu povo e fazendo por eles aquilo que eles não conseguem fazer por si mesmos. É Deus vindo ao nosso encontro e resgatando a gente de uma condição desesperadamente perdida. Por isto que nós louvamos a Deus, por isso que a nossa resposta ao grande ato do Natal é louvar a Deus. Por isso que nós não conseguimos manter as nossas bocas fechadas, nós queremos cantar. Por quê? Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando em direção ao abismo, mas veio alguém que estendeu a sua mão para nós e resgatou as nossas vidas e nos trouxe para o seu reino. Tudo isso é obra dele, tudo isso vem dele, nada vem de nós. A igreja, no tempo do presbítero Carlito, da dona Lúcia, do Renato, da dona Nália, cantava uma canção que dizia, pastor Nilo também, veterano de guerra aí, ó. A música dizia, quando Jesus estendeu a sua mão. Quem lembra dessa canção? Quando ele estendeu a sua mão. Você lembra, né, Jéssica? Você sabe cantar, né? Você podia cantar aqui daqui a pouco? Olha só. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas eu não tinha condições de estender a mão para ele. Não tinha. Eu estava cego. Eu estava desorientado, eu não sabia para onde ir, eu não sabia para quem recorrer, mas ele não esperou, ele veio até mim. A salvação não começa com Jesus descendo lá na manjedoura, a salvação começa na eternidade. Na eternidade Deus já escolheu você. E na história agora, há 2000 anos atrás, ele enviou o Filho dele, e talvez, alguns anos atrás, talvez hoje, ele está estendendo a mão para você. Salvação é isto. Deus visitando e redimindo o seu povo. Não é todos, é só o seu povo, a quem ele elegeu. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Por que ele fez isso? Por misericórdia. O texto vai falar sobre isso. Por causa da misericórdia dele. Misericórdia. O coração de Deus é misericórdia. O coração de Deus é misericórdia para o seu povo. Misericórdia. Talvez você tenha tido uma semana muito difícil. Tropeçou nos seus próprios cadarços. Falou o que você não deveria falar. A gente fala. Viu o que você não poderia ter visto. Falou. Pensou. Só não colocou em prática porque Deus não deixou. E você chegou aqui hoje à noite dizendo o seguinte: talvez Deus saiba que eu ame Ele, mas eu não sinto o amor dele por mim, porque eu sou tão falho, peco tanto. Mas eu quero dizer para você, o coração de Deus é misericórdia. O natural de Deus ao seu povo é misericórdia. O sobrenatural, aquilo que não faz parte do que é natural para Deus, é o juízo.
Mas o coração dele é misericórdia. E por misericórdia, ele nos visitou e nos redimiu. Que você sinta isso no seu coração. Uma das maneiras de nós experimentarmos a plenitude do Espírito Santo é sentir este amor dentro de nós. O nosso coração pega fogo quando nós reconhecemos quem nós éramos, onde nós estávamos, como nós estaríamos se Ele não tivesse estendido a sua mão para nós. E por amor vindo ao nosso mundo, acolher a gente. Quando a gente se apropria dessas verdades, o coração começa a pegar fogo. O Evangelho é a trilha que nos leva a sermos cheios do Espírito Santo. Jesus te ama. 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 Considerado um dos maiores teólogos que já viveu sobre a face da terra. Era um homem chamado Karl Barth, um suíço. Viajando para os Estados Unidos para dar uma palestra de teologia, ele foi perguntado, em um grande auditório, Dr. Karl Barth, qual foi o assunto mais extraordinário que o senhor descobriu na teologia até hoje? Ele respondeu cantando uma canção que eu cantei quando eu era criança na escola dominical, na igreja. Jesus me ama. Eu sei disto porque a Bíblia me diz. O auditório ficou quieto. E aquele que perguntou e aguardava uma outra resposta, talvez algo. E ele repetiu o assunto mais extraordinário que me faz dobrar os joelhos e ficar encantado. É o fato de que Jesus me ama. E eu sei disto porque a Bíblia me diz. Isso deve bastar a você. Isso deve fazer com que você não busque amor em outros lugares. Não dê o seu coração a outro em busca de amor, mas que você reconheça o quanto você é amado e amada por Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar mais uma vez? Alguém pode cantar quando Jesus estendeu a sua mão? Olha lá, ó. Pai querido, que a verdade do Evangelho ressoe dentro dos nossos corações e possa pulsar, Senhor, pulsar, 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 pelo fato de que o Senhor nos visitou e nos redimiu. Nós não podíamos fazer isso por nós mesmos. Que isso nos leve, Senhor, a uma vida triunfante esta semana. Que isso nos leve a superar os nossos medos, as ansiedades, os temores, as angústias. Só a mensagem do Evangelho pode vencer o medo, a ansiedade, a angústia dos nossos corações. O Senhor nos ama. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Muito obrigado. Muito obrigado por nos dar o teu Filho. Muito obrigado por nos visitar. Muito obrigado por nos redimir. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Jéssica? Vamos fazer um coral. A minha alma estava longe do caminho.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero aproveitar e dar uma palavra para vocês. A maioria de vocês sabe que nós temos uma missão na comunidade terapêutica já há mais de 5 anos, né? E muitos de vocês já foram conosco lá. Nessa que nós íamos aqui, indo para os macacos em Camboriú. Mas lá a saúde foi lá e fechou, e o Senhor abriu a porta lá em Luiz Alves, e mais de 3 anos nós vamos lá. Toda quarta-feira nós fazemos o culto lá, das 7 às 8. E eu estava pensando que na pandemia nós só ficamos 2 quarta-feiras sem ir lá. Porque o Espírito de Deus, nós queríamos até ficar um tempo maior sem ir lá, mas o Espírito de Deus não nos deixou e nós fomos lá. E eu estava pensando, diante de muitas pessoas que passaram na casa, sem máscara, sem muita higienização, sem muita restrição, Deus nos guardou, nos livrou da doença. E lá também, outro dia conversando com o pastor lá, passou mais de 200 pessoas na pandemia lá, e nenhuma pessoa pegou a gripe, o coronavírus, o grande livramento. Louvado seja o Senhor por isto, né? E o ano passado nós falamos com a nossa família tiveram o privilégio de contribuir, cooperar no dia do Natal, na semana do Natal, para a gente pegar, porque nós levamos lá um pãozinho só, e eles comem um pãozinho lá, simples, lá com a manteiguinha, coisa normal lá. Mas aí nós fazemos na semana do Natal uma coisa mais, vamos dizer assim, a comidinha melhor, mais interessante. Daí nós levamos uns bolos, levamos lá uns sucos, um refrigerante, levamos lá um mussarela, um presunto, uma mortandela, enfim, tá? Eu quero, neste ano, então, dar oportunidade para você investir, para você, para o privilégio seu. O ano passado foi da família, né? Dos parentes que são cristãos, eles já ajudaram. Esse ano eu gostaria que o Espírito Santo tocasse o seu coração, se você tivesse esse privilégio de contribuir, tá bom?
Eu não sei se você pode dar um dinheiro, ou você pode fazer um pão, você pode fazer um bolo, ou você pode ir lá e comprar lá, sei lá, tantos de mussarela de presunto, eu não sei. Deus vai tocar no seu coração, tá bom? Muito obrigado, no nome de Jesus. Isto, obrigado, minha irmã, porque é dia 22, domingo que vem vocês me... quem for trazer o dinheiro, pode trazer o dinheiro no domingo que vem, ou senão eu vou pegar na terça da outra semana, porque é na quarta da outra semana, não nessa, porque vai ser dia 22 que nós vamos fazer lá, esse café da manhã lá. Se alguém de vocês até quiser ir conosco, tá bom? Mas é na quarta-feira, fora essa, na outra, que é dia 22. Porque o Natal é que dia? Sexta. Então não é 22, é 23, né? Passando essa quarta na outra é 23, né? Quarta, quinta, sexta. É 22? Tá, tudo bem. É na quarta-feira, tá? Obrigado, pastor. Nós vamos cooperar. Poder dar um café da manhã para aqueles irmãos. Hoje de manhã aqui na igreja nós lemos sobre isso. Quando a gente faz para uma pessoa necessitada, a Madre Teresa de Calcutá dizia para suas freiras: quando algum pobre miserável bater na nossa porta, tome muito cuidado ao atendê-lo. Porque pode ser Jesus. Porque Jesus Cristo disse que quando a gente faz algo em prol desses pequeninos, nós estamos fazendo para Ele. Então a gente pode dar um pão, um bolo, um suco. Lá tem uma média de 30, 40 pessoas, tá? Média de 30, 40 pessoas. Ajudar esses irmãos, queridos. Que haja gratidão também no nosso coração. Eu não sei como é que vai ser o seu Natal. Se você tem muito, se você tem pouco. Tem gente sofrendo muito, irmãos. Que haja muita gratidão no nosso coração. Deus tem sido bom para nós. E quanto mais a gente louva a Deus, mais a gente afugenta o espírito do descontentamento. Pastor Nilo, o senhor vem orar para nós e impetrar a bênção? Por gentileza. Eu quero agradecer a Deus, porque sexta-feira meu filho se casou. E aí, falando casamento aí, ó. E ó, Pai e a mãe felizes. pois é, né? Minha esposa está muito feliz. Ela queria que o filho casasse, né? Eu estava também, né? Estava passando. E aí, o pastor falou que é bom casar. Eu estou com 37 anos de casado, falta mais 2 para chegar lá, os 40, né? Então, nós agradecer a Deus aí pelas bênçãos recebidas. Nós tivemos um ano, todo mundo sabe, né? Um ano de recuperação, de saúde. E aí o irmão aí também, fico feliz que o irmão está se recuperando. É difícil a gente estar doente, né? Só quem sabe é quem passa por esse processo. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que Tu nos dá. Estamos na Tua casa reunidos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Terça-feira estaremos orando aqui às 6:30 da manhã, quinta às 8 da noite e no domingo, se Deus quiser, às 19h30. Vamos lá? A nossa doxologia final. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar e nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.